O que aconteceu para uma gigante como o TikTok ser banida dos Estados Unidos? Uma plataforma com mais de 170 milhões de usuários americanos. Uma plataforma que em 2024 gerou mais de 12 bilhões de dólares de receita em publicidade. E é claro que o governo americano lucra e muito bem com isso. Precisamos voltar lá em abril de 2024, onde por meio de uma justificativa da qual eles prezavam a soberania nacional com medo da China. O TikTok, para quem não sabe, é uma empresa chinesa. Então, os Estados Unidos, com medo da China ter influência indiretamente nos Estados Unidos, já que pela plataforma poderia incentivar, mostrando mais conteúdos para americanos sobre determinado candidato e eleições, mudar a opinião pública dos Estados Unidos de alguma forma pela plataforma, ter controle ou influência de alguma forma na América. O Biden, por meio desse tipo de justificativa, foi lá e sancionou uma lei que bania o TikTok simplesmente caso eles não vendessem a empresa para um americano, para o Estado americano, para a América, enfim, como bem entender. O TikTok recorreu, foi até a Corte Suprema Americana, mas não teve jeito, deu ruim para eles. Eles foram bloqueados nessa segunda-feira. A gente conhece aquela velha história dos Estados Unidos com a China, aquela guerra comercial, aquela guerra política, a gente conhece bem, é uma história antiga. E o intuito da América era tirar essa possibilidade da China de influenciar o Estado americano de alguma forma. E, sinceramente, essa possibilidade existia. Já que, por exemplo, numa eleição, a China pode simplesmente mandar o TikTok passar mais imagens de determinado candidato, mais vídeos de um determinado candidato, mostrar mais edits, e assim esse candidato vai ter mais exposição ao público, consequentemente terá mais apoio e aí poderá, por influência do Estado chinês, ganhar algum tipo de eleição. Pode ter influência também em casos como uma medida interna dos Estados Unidos, por exemplo. O governo vai lá e sanciona alguma coisa, cria uma lei para determinado tipo de alguma coisa. E aí a China chega lá, o governo do chinês chega lá para o TikTok e fala, eu quero que você pegue os vídeos que falem mal dessa lei e comece a publicar para todo mundo, manda aparecer para todo mundo. E assim, aos pouquinhos, a opinião pública vai se moldando, vai criando alguma opinião sobre aquilo, e vão pressionando o governo americano e podem até fazer o governo americano voltar atrás em determinada lei ou ter algum tipo de problema com isso. Então é fato que o governo chinês poderia sim fazer algo do tipo, e esse medo era real. Mas aí você pergunta, mas isso daí pode acontecer com qualquer plataforma que não seja de origem nacional, mas esteja atuando sobre aquele solo, Por exemplo, a Meta, ela atua no Brasil, ela tem uma atividade no Brasil, mas ela é dos Estados Unidos, Ela tem origem nos Estados Unidos. E os Estados Unidos poderiam fazer a mesma coisa aqui. Poderia sim, mas no caso dos Estados Unidos com a China, o medo é por conta do histórico deles, o histórico de guerra comercial, de guerra política, que eles têm, esse atrito deles que é antigo. Aí o medo se intensifica. Mas quando foi o X no Brasil, você criticou. Bem diferente, o X no Brasil, ele foi punido por descumprir ordens ilegais de um tribunal paralelo, de um juiz que sozinho determinou ordens de uma corte que tem 11 juízes. São coisas totalmente diferentes. Foram ordens ilegais, de uma pessoa que não deveria estar exercendo esse tipo de coisa, que estava exercendo vários cargos diferentes, que não estava atuando no seu campo, São, assim, totalmente diferente a história de uma guerra política, de uma guerra comercial, entre dois países que de histórica já tem esse atrito, em um país, com uma plataforma dentro de um país, onde um juiz exerce atividades que não é de sua origem, que não é certo, pede coisas não oficialmente e também coisas ilegais, coisas que não deveria ser o certo, infringe privacidade de outras pessoas, enfim, é totalmente diferente, a história é totalmente diferente. E aí quando deu meia-noite nesse domingo, o TikTok deu tchau, e parou de aparecer na Apple Store, parou de aparecer em Android, iOS, não aparecia mais em lugar nenhum. E pro americano que já tinha instalado e tentava entrar, apareceu uma mensagem de que foi bloqueado e tudo mais, e que logo o presidente Trump ia tomar uma medida sobre isso. Bom, e isso é uma coisa ruim, não estou dizendo que é uma coisa boa. É uma coisa que é uma medida que impacta em muita coisa. São milhões de pessoas, milhões de famílias que têm como principal renda o TikTok, por exemplo, que criam conteúdos,
né, que é mais uma plataforma ali que pode estar diversificando o seu comércio, né, tem muitas pessoas que estudam por ali, então assim, há muita perda. A própria plataforma, o próprio TikTok informa que são mais de 7 milhões de microempresas que atuam ali dentro, criam conteúdo ali dentro, vendem ali dentro. Então, assim, você indiretamente impacta muitas famílias, já que são empresas que deixaram praticamente de existir. Praticamente não, deixaram de existir. Ah, mas podem ir para o Instagram, podem ir não sei o quê. Bom, podem até podem, mas poder construir aquele engajamento tudo de novo, aquela identidade, aquele visual, aquele público fiel, é muito difícil, para não dizer quase impossível. Fora os vídeos antigos, fora os conteúdos antigos que a pessoa criou, a pessoa vai perder simplesmente tudo isso. Então são anos de trabalho duro jogado fora por causa de uma medida feita para proteger, não erradamente, né, mas uma medida feita para proteger os interesses de um Estado. Mas, para a alegria de alguns, passou algumas horas e o TikTok simplesmente voltou, né? Agradecendo o Trump ali, dizendo que com o Trump atuando junto com eles acharam uma medida para poder estar voltando, né? Notificaram seus usuários dizendo que estavam voltando e que poderia operar normalmente e tudo mais. Tá, e o que aconteceu exatamente para o TikTok voltar? Né? Agradecendo o Trump. Trump, seu maravilhoso, voltamos. O que aconteceu? O Trump, agora ele, né, assumiu a presidência, né, assumiu a cadeira presidencial e entrou com uma medida, editou uma medida provisória dizendo que, suspendendo, né, os efeitos da lei que o Biden assinou em abril de 2024. E declarou que vai dar esse tempo para o TikTok pensar, né, para o TikTok tomar uma medida que é a medida que ele quer, claro, que é a medida que ele quer 50% do TikTok pertença ao governo americano, ou alguém da América, enfim, esteja em solo americano, onde ele possa vigiar e poder ter certeza de que as informações dos americanos não estão vazando para o governo chinês. Ou seja, o Trump chegou lá, ó, vou te dar um tempinho aí, vamos fazer um acordo, vamos conversar, eu quero 50%. Ou você me dá 50% e a plataforma opera normalmente no país, né? Ou você não me vende nada, eu deixo essa plataforma seja banida de novo e tá tudo certo. Por aqui a gente não faz questão nenhuma. Foi basicamente isso que o Trump disse. Não com essas palavras, mas com essa intenção. Bom, qualquer atualização que apareceu, vem aqui e poste uma atualização no canal, né? Vamos ficar vigiando agora para ver o que vai acontecer, porque é uma medida que impacta os Estados Unidos, consequentemente acaba impactando o mundo todo depois, né? E é isso aí, valeu!